Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para mais um momento devocional. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Em nome de Jesus, compartilhe esse devocional. E o nosso tema devocional de hoje é Não Seja Egoísta, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em mim. E olha só como esse devocional ele começa. Uma mulher sábia faz total diferença em sua família. A maneira como se comporta e tudo o que ensina impacta as gerações que a seguem. Paulo fala a respeito da influência que a avó e a mãe de Timóteo, Loide e Eunice, tiveram sobre ele. O esforço, a fé, a dedicação à obra de Deus que elas demonstraram ao longo da vida foram transmitidas ao seu discípulo. Esse excelente exemplo nos alerta para o fato de que precisamos levar em conta o legado que deixaremos para as gerações futuras, em vez de pensarmos de forma egoísta, considerando apenas nosso limite, apenas considerando nosso limitado tempo na Terra. A Bíblia é repleta de histórias de grandes homens e mulheres que proporcionaram boas heranças para aqueles que vieram depois deles. E eu não me refiro a dinheiro. Enoque nos ensina sobre a importância da intimidade, Abraão sobre a obediência, José sobre a integridade. Esther sobre ousadia e posicionamento e por aí vai. Com isso, cabe refletirmos o que temos feito para transmitir um bom legado aos nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Não podemos viver olhando apenas para o próprio umbigo, precisamos pensar a longo prazo. Eu sei que, no mundo do qual nós vivemos em pleno século XXI, as pessoas têm a tendência de pensar em si mesmas. Tanto que é algo que as pessoas não oram mais para ter sensibilidade, para ajudar as pessoas e saber assim, Senhor, quem realmente está precisando de ajuda e como eu posso ajudar? Talvez você fale, Laís, eu não tenho dinheiro para ajudar as O vídeo caiu, mas vamos seguir aqui. Você pode emprestar nos seus ouvidos, às vezes você não tem o financeiro, mas de alguma forma você pode ajudar as pessoas, sabe? Sentando para ouvir, investindo o seu tempo, pedindo estratégias para o Senhor de como ajudar aquela pessoa. Às vezes você tem algo na sua casa que você pode dar, que você pode doar, sabe? Isso também ajuda. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós temos intimidade com o Senhor, assim como Enoque, quando nós temos intimidade, nós temos a facilidade para ter a sabedoria e o discernimento de entender quem está passando por algum tipo de necessidade e ajudarmos. Às vezes o que a pessoa mais precisa é de uma oração, que você pague o preço junto com ela, orando por ela, ajudando ela, incentivando a levantar aquela pessoa a voltar a sonhar novamente. Só que muitas das vezes tem muitas pessoas que são egoístas e não querem nem passar conhecimento e muito mais, não querem nem ajudar o outro a ouvir, a sentar, parar para ouvir. Então, se há espírito de egoísmo na sua vida, que hoje venha cair por terra, em nome de Jesus. O reino de Deus, para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor, nós não podemos ter egoísmo. E já começa, e eu te digo algo muito sério. Todo cristão, ele teria que ir para o campo missionário. Todo cristão precisaria viver uma viagem missionária na sua vida, nem que se fosse uma vez na vida. Sabe por quê? O campo missionário te ensina, te lapida. Se você é mimado, você passa a não ser mimado. Se você é egoísta, você não é egoísta, porque você tem que partilhar aquilo que é seu e muitas das vezes você precisa dar e doar e deixar as suas vontades de lado. E ela continua dizendo: por muito tempo acreditei que deveria fazer as escolhas considerando apenas a minha vida, pensando somente no que é melhor para mim. Admito que não me importava muito com o reflexo que essas decisões teriam na vida de outras pessoas. Eu me importava apenas comigo mesma, com os resultados que obteria. Porém, tudo mudou depois que me casei. Os pensamentos focados no eu e somente eu simplesmente saíam de cena à medida que Deus me ensinava com a vida do meu esposo a viver para além dos meus interesses. Meu marido me lembra todos os dias de que tudo que ele faz, todo o seu esforço por um futuro melhor, não é apenas por ele. É também por mim e por aqueles que virão para somar em nossa família futuramente.
Nossa decisão, nossa dedicação à obra de Deus e amor por Jesus certamente terão um impacto significativo na vida das próximas gerações. Hoje não penso apenas no que é bom para mim, mas gostaria de convidá-la a refletir ao fazer suas escolhas de vida atualmente em que você tem pensado. O que tem feito hoje para deixar um legado? Quero lembrá-la de que não se trata apenas de herança material e sim de fé, constância, obediência e entrega e dedicação à obra de Deus. Tudo aquilo que você faz hoje dará frutos amanhã. Mesmo que você não esteja mais aqui, a sua descendência, a sua posteridade é que vai ser alcançado pelo seu legado que você deixou de uma vida de oração. Nós bem sabemos, Moisés não entrou na Terra Prometida. Quem entrou foi o seu sucessor e o povo que estava com Josué. Mas Moisés, ele só viu uma pequena parte da Terra Prometida, porque ele estava no monte, ele viu, ele pôde contemplar, mas ele não entrou. Mas todos aqueles que do qual Moisés deixou o seu legado, ele contemplou e ele viu. E olha isso. É como está escrito em Hebreus capítulo 11, 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Então sim, tem um louvor que diz que nós não vamos morrer sem ter herdado a promessa. A Bíblia já deixa muito claro que isso é falso, né? Você pode morrer e não ter vivido promessas. Fica muito claro aqui. As pessoas têm medo de buscar o conhecimento, de conhecer a palavra, porque elas querem viver a sua vontade. E viver a sua vontade é viver uma vida totalmente egoísta. Aliás, recomendo que leia esse capítulo inteiro, pois certamente sua fé e esperança serão revigorados. Hebreus capítulo 11. Cada uma de nós, ou cada um de nós, está apenas de passagem pela terra. Nós somos forasteiros estranhos em uma terra estranha. Mas também, olha só, mas temos a oportunidade de deixar uma boa semente para aqueles que nos sucederão. Algo que fará toda a diferença neste mundo. Por isso, não se esqueça de que a sua história não é apenas sobre você mesma. Conte a graça e o amor do Senhor para deixar frutos que permaneçam e aponte para o Deus a quem você serve. Tudo aquilo que você faz hoje dará frutos amanhã. Você pode não estar vendo. E realmente, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não vamos ver esses frutos. Nós vamos ver esses frutos lá na frente. Assim como eu passei anos orando pelos meus pais, 8, 9 anos, eu passei orando pelos meus pais. Eu fui ver os frutos, vamos dizer aí, recentemente, 2 a 3 anos, né? Meus pais totalmente convertidos, consagrados ao Senhor, ungidos ao Senhor, tem cargo, tem ministério, sabe? Eu fui ver tudo que eu vivo hoje, foram a totalidade da minha entrega, que eu me entreguei ao Senhor. O cálice das orações que se encheu e o Senhor transbordou. Então, tudo que eu vivo hoje são orações feitas lá no passado, há 12 anos atrás. Já fazem 12 anos que eu estou na presença do Senhor. Tenho muito que aprender? Tenho muito que aprender. Só que tudo que eu vivo hoje foram de orações que eu não cessei de orar. De entregas, foram de votos que eu fiz ao Senhor, foram de coisas que eu entreguei ao Senhor, foram coisas que eu precisei abrir mão para viver o que eu vivo hoje. Então eu sei que muitas pessoas vão chegar e falar, quem é você? Eu sei que as pessoas talvez não possam me conhecer, elas também não têm o interesse de me conhecer, mas não é porque as pessoas não têm o mínimo de interesse de me conhecer que agora eu vou precisar e agora eu tenho que ser uma pessoa egoísta e não ajudar. Eu fui muito ajudada. E com aquilo que eu tenho, eu também vou servir ajudando as pessoas. Talvez eu não possa ter o financeiro. E se eu tiver o financeiro, com certeza o Senhor, Ele sabe. E Ele contempla meu coração. O Senhor sabe que eu não sou mão fechada. Eu dou sem ver a quem. Eu ajudo sem ver a quem. Se eu tiver que dar minha roupa, eu vou dar. E o Senhor sabe. Eu não preciso provar, obviamente, nada para ninguém, mas eu estou apenas aqui testemunhando. Eu não tenho dificuldades de dar, de abençoar. Eu não sou egoísta, eu não guardo aqui para mim. Se o Senhor falar para mim que eu tenho que dar algo, eu vou dar algo. E eu não vou ficar perguntando por que Ele tá mandando eu dar. Talvez eu possa gostar muito, mas eu prefiro obedecer do que sacrificar, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me recompensar. Eu não faço as coisas esperando recompensas humanas. Eu faço sem ver a quem.
E óbvio, uma pessoa egoísta, você pode ter certeza, uma pessoa egoísta, tudo aquilo que ela faz pra você, um dia futuro ela vai jogar isso na sua cara. Mas uma pessoa que ela é grata, ela jamais vai jogar nada na sua cara, ela jamais vai ser egoísta, sabe por quê? Ela sabe que tudo que ela faz, ela não está fazendo pra você, mas ela está fazendo ao Senhor. Se a um desses pequeninos assim vocês o fizerem, assim vocês estão fazendo a mim. Então nós precisamos, se houver egoísmo no seu coração, uma das coisas antes de me converter, de estar nos caminhos do Senhor, desde pequena, com os 2 aninhos, 3 aninhos, os meus pais sempre me ensinaram. Aquilo que você tem, você divide, você reparte. Ah, mas por que eu tenho que repartir? Porque a outra pessoa tá com vontade, a outra criança tá com vontade. Então, meus pais sempre me ensinaram isso. Então, eu não nasci uma criança egoísta. Tudo que eu tinha, eu dividia, eu repartia. Então, para mim, dividir, compartilhar o que eu tenho, para mim é a coisa mais natural. Para mim é uma coisa que não há peso, eu não faço com tristeza, mas eu faço com alegria. A própria palavra vai nos dizer. É melhor dar do que receber. Nós temos muito mais alegria dando do que recebendo. Então, para mim, Laís, talvez você há uma dificuldade em dar, uma dificuldade em doar, mas Laís, não há nenhuma dificuldade para mim. Eu faço isso naturalmente. Se o Senhor falar, toma. Ontem mesmo aconteceu algo. Nós estávamos indo, né, pagar uma conta. E uma mulher parou no farol e ela falou: moça, eu tô com fome. Meu pai, ele ofertou na vida dela. E a gente via que ela não queria o dinheiro, mas meu pai ofertou pra ela, né? E ela falou assim: eu tô com fome. Aí eu me lembrei, nossa, aquilo doeu assim na minha alma. E eu me lembrei que no porta-luva do carro tinha uma bolacha. Eu falei: mãe, pega aí a bolacha. Eu fiz assim pra ela, né, do vídeo. Eu falei: peraí. E aí eu falei: mãe, acho que tem bolacha aí, vê aí. Minha mãe foi e deu a bolacha pra ela. Se você soubesse a alegria dessa mulher, a alegria que ela ficou, é óbvio, não ia matar a fome dela, não era um prato de comida, não era um arroz, feijão. Só que para aquele momento, pelo menos ela ia matar um pouquinho a fome dela, não ia ser como um prato de comida. Eu sei disso, mas deu. Sabe? Deu. Meu pai, né, tinha, óbvio, acabado de chegar do serviço, não tinha jantado, não tinha comido absolutamente nada. E talvez poderia falar: não, deixa pro meu pai. Não, mas nós damos, porque nós não somos presos. Essas coisas daqui, se nós temos, se o Senhor tem nos dado, né, sobre o nosso dia a dia, um maná tem vindo dia a dia, por que não dividir isso? Por que não repartir isso? Então, se você tem um coração egoísta, comece a orar ao Senhor e peça para que o Senhor tire o seu egoísmo, para que você pare de olhar para o seu próprio umbigo, porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, não é somente para nós, é para abençoarmos o nosso próximo. E talvez o nosso próximo é um morador de rua, é um pedinte que está no farol que você vai encontrar e você tem que abençoar. Ele é o seu próximo. Além da sua família, é outra pessoa que está bem próxima de você. Qual a forma que você pode ajudar o seu próximo? Então comece a orar com aquilo que você tem. Talvez você vai na feira e vai comprar, sei lá, uma dúzia de bananas, você pode comprar mais uma e orar ao Senhor: Senhor, quem eu posso abençoar no dia de hoje? E vai dar para outra pessoa. Abençoe sem ver a quem. Amém? Que você possa compartilhar esse devocional aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas e deixem de ser egoístas. Deixem de ser egoístas. Porque uma pessoa egoísta não entendeu ainda o que é evangelho. Uma pessoa egoísta não entendeu ainda o que é reino de Deus. O próprio Senhor, ele partiu, né? Ele é o próprio pão, ele se dividiu para dar para todos aqueles que têm fome e sede, aqueles que o receberam, ele também reparte dele mesmo. Amém? Compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam aí ser ricamente abençoadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional e já estamos chegando aí na nossa reta final. Em nome de Jesus, a minha gratidão a Deus e a vocês que estão comigo aí até agora, aí firme e fortes. E só corrigindo aqui uma coisa, o devocional de segunda-feira, não sei o que aconteceu, ele entrou aí no período da tarde, mas ele já tá aí, mas o horário certo toda segunda e toda quarta-feira é às 19 horas. O devocional já está aí como estreia para vocês serem abençoados em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe.